Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, que todos estejam em paz, que todos estejam com saúde. Nós vamos iniciar mais essa palestra doutrinária com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo dos capítulos 2 e 3 da Gênese, obra básica que compõe a doutrina espírita e que trata da presença de Deus, da justiça de Deus na nossa vida, mas também das definições e dos argumentos sobre o bem e o mal. E é baseado nesse capítulo, que é o bem e o mal, que nós vamos dar continuidade na leitura com o item 11, que trata do instinto e da inteligência. Sigamos. Que diferença há entre o instinto e a inteligência? Onde termina um e onde começa a outra? O instinto é uma inteligência rudimentar? Ou é uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? Resposta. O instinto é a força oculta que solicita os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, tendo em vista a sua conservação. Nos atos instintivos não há nem reflexão, nem combinação e nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, se volta para a luz, dirige suas raízes para a água e a terra nutritiva, que a flor se abre e se fecha, alternativamente, segundo a necessidade que as plantas trepadeiras, que as plantas trepadeiras se enrolam em torno do seu apoio ou se engancham com as suas gavinhas. É pelo instinto que os animais são advertidos do que lhes é útil ou nocivo, que se dirigem, segundo as estações, para os climas propícios, que constroem, sem lições preliminares, com mais ou menos arte, segundo as espécies, camas macias e abrigos para sua prole, engenhos para prender na armadilha a presa da qual se nutrem, que manejam com destreza armas ofensivas e defensivas de que estão providos, que os sexos se aproximam, que a mãe alimenta os seus pequenos e que estes procuram o seio da mãe. Entre os homens, o instinto domina exclusivamente no início da vida. É pelo instinto que a criança faz os seus primeiros movimentos, que agarra o seu alimento, que grita para exprimir as suas necessidades
que imita o som da voz, que ensaia falar e andar. No próprio adulto, certos atos são instintivos. Tais são os movimentos espontâneos para evitar um perigo, para se afastar de um risco, para manter o equilíbrio. Tais são ainda o pestanejo das pálpebras para atenuar o clarão da luz, a abertura maquinal da boca para respirar, etc. Então, essa definição dada pelo espírito sobre instinto e inteligência, o instinto mais ligado à matéria e a inteligência mais ligada à razão e ao livre-arbítrio, é importante ressaltar uma palavra aqui que é muito importante, que é os atos espontâneos e involuntários. Então, todo ser orgânico possui atos espontâneos e involuntários e que não há nenhum processo de reflexão, nem combinação e nem premeditação. O que isso significa? Né? Que esse ato espontâneo e involuntário, ele atende a uma necessidade. E por atender a uma necessidade, ele é como se fosse um ato pré-programado. Então, por exemplo, quando o animal ou quando a planta ela tem necessidade de nutrientes, ela age na busca desses nutrientes, o animal age na busca desse alimento de forma instintiva. Por mais estratégica que seja a caça, né, por mais fantástica que nos pareça e até um rudimento, vamos dizer assim, de inteligência que o instinto nos pareça, são gradações do mesmo princípio, dessa mesma capacidade instintiva de tentar se proteger, de tentar se associar de forma a se proteger e se garantir, né? Então é por isso que você tem a associação com outras espécies ou a associação dentro das mesmas espécies, está atendendo ao mesmo instinto de preservação da vida, está atendendo ao mesmo instinto de preservação de si mesmo. É por isso que você protege os filhotes, porque você está protegendo a manutenção da espécie, a continuidade daquela espécie. E esses atos são instintivos. Por quê? Porque eles não são premeditados. A ação premeditada, ela é natural, vamos colocar assim, ela é conquista já do espírito que passa a ter livre-arbítrio. Então, enquanto o animal ele se sacia por exemplo, ele caça, daí ele se alimenta, daí ele come, mas quando ele está de estômago cheio, ele não tem na sua percepção a ideia de guardar aquele resto de caça, de encontrar um lugar aonde colocar aquele resto de caça para que num futuro aquela caça bem preservada das intempéries seja o alimento do dia de amanhã. E o animal não tem esse tipo de conceito, de premeditação do tempo e do espaço. Quem passa a ter isso é o ser humano, é o espírito encarnado. Então, mesmo que a gente olhe, por exemplo, e veja toda uma estratégia de caça num felino ou num predador do mar ou coisa parecida, essa estratégia de caça está atendendo ao impulso de se alimentar. Então ele sabe que ele, por exemplo, não pode fazer barulho, senão aquilo que será o alimento dele vai fugir, né? E é exatamente por esse mesmo instinto que o vegetal ele vai buscando
a luz, vai buscando o seu posicionamento em relação ao vento para que o seu pólen ele se dissipe pelo ar e produza novos indivíduos daquela espécie vegetal. Isso não significa que ele está premeditando, porque ele nem sabe aonde aquele pólen ou aquela parte vai alcançar, né, para que produza um novo indivíduo da espécie vegetal, né, uma nova árvore, um novo arbusto, uma nova gramínea. Ele está agindo exclusivamente para preservar-se e preservar a espécie, mas sem um raciocínio, sem uma premeditação, sem uma reflexão sobre o que ele está fazendo, né? Ele não está combinando atos. Se ele tivesse combinando atos, ele diria: eu tenho que soltar no vento noroeste, porque no vento sudeste não vai dar certo. E ele simplesmente solta no vento, e aí o restante da natureza age e espalha aquela semente. Então, essa diferenciação que a gente precisa ter. Ah, mas o golfinho é inteligente, a baleia é inteligente, o tubarão é inteligente, o tigre, o felino é inteligente, o cachorro é inteligente. Na verdade, são graduações do mesmo instinto original, né? Da mesma fase inicial, só que da mesma forma que a nossa inteligência se desenvolve, o instinto também se desenvolve das suas manifestações mais rudimentares até uma manifestação que quase nos confunde com a inteligência. Mas não é a inteligência, é o instinto, talvez nos seus estágios mais avançados de evolução. E por que a gente diz que não é a inteligência? Porque ela, para atingir esse patamar e a gente se confundir, aí o que acontece quando nós estamos nos confundindo é a interação com aquilo que é superior, que é a inteligência humana, e aí o instinto ele registra que aquilo que vamos dizer assim, a manifestação da inteligência humana pode ser um auxiliar daquela espécie ou um perigo para aquela espécie em função do tipo de comportamento e do tipo de cheiros e hormônios e movimentações que nós fazemos, né, da forma como a gente se comporta. Então o instinto percebe a ameaça ou o auxílio, em função até do padrão vibratório de pensamento que a gente está emitindo, e é por isso que aparentemente parece que o animal toma uma decisão mais amigável ou mais agressiva para cada uma das pessoas, mas o que ele está percebendo, que os sentidos dele, que são muito mais apurados do que o nosso, a sua audição, o seu olfato, o seu faro, né, aquela leitura dos movimentos e da forma como a gente está pisando no chão, como a gente está se movendo, é que faz com que o animal nos entenda amigo ou inimigo. E às vezes as pessoas confundem isso como um ato de inteligência. Quando o seu pet ou o seu animal de estimação ele age te agradando, né? Ele de alguma maneira ele já associou que aquela relação que ele tem com você gera para ele água limpa, gera para ele local limpo para habitar, gera para ele alimento para que ele possa se alimentar. Então ele está atendendo aos instintos básicos de conservação e se expressando a partir da correlação do sentimento que você tem por ele. Então ele espelha esse sentimento de amor, de respeito e de sensibilidade que você tem em relação a ele
E com isso ele sabe que ele tem garantido o alimento, o abrigo, o carinho, sim, porque os animais também têm necessidade de carinho, mas isso tudo está acontecendo de forma instintiva e não premeditada. E quem tem pet vai compreender que ele se sente ou seguro ao seu redor ou inseguro ao seu redor. Que ele se sente seguro, por exemplo, num ambiente e com pessoas que ele reconhece, mas que ele pode se tornar agressivo e inseguro com pessoas e num ambiente onde ele não conhece, né? Então, de novo, é a sensação instintiva de segurança ou de insegurança, de preservação de si mesmo, da vida e preservação da espécie, que está fazendo com que ele estabeleça essa relação de confiança com você, e não uma premeditação, como nós seres humanos fazemos, né? A gente busca relacionamentos, mas a gente também busca relacionamentos que vão construir junto com a gente, ou que a gente pensa que vai construir junto com a gente. E o animal, ele não tem esse link, né? Ele, se ele se sente muito seguro, ele dificilmente vai te abandonar, vai fugir para uma outra residência ou coisa parecida. Mas se no seu ambiente há um misto de segurança e de insegurança, há um misto de dificuldade e não dificuldade, ele pode sim se mover ou até fugir da sua residência, ou até ser acolhido por um outro humano que transmita para ele mais segurança, e ele preserva aquela relação com o novo tutor, o novo humano, né? Seguindo na leitura, o que a gente tem? Item 12. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados, combinados segundo a oportunidade das circunstâncias. Incontestavelmente é um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo. Aquele que denota a reflexão, a combinação, uma deliberação é inteligente. Um é livre, o outro não o é. O instinto é um guia seguro que jamais se engana. A inteligência, só pelo fato de ser livre, por vezes está sujeita a erro. Se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, apesar disso, revela uma causa inteligente essencialmente previdente. Se admite que o instinto tem a sua fonte na matéria, é preciso admitir que a matéria é inteligente. Seguramente, mesmo mais inteligente e previdente do que a alma, uma vez que o instinto não se engana, ao passo que a inteligência se engana. Se considera o instinto uma inteligência rudimentar, como se explica que seja, em certos casos, superior à inteligência racional? Que possa dar a possibilidade de executar coisas que esta não pode produzir? Se é o atributo de um princípio espiritual, que venha a ser esse princípio, uma vez que o instinto desapareça, esse princípio estaria aniquilado? Se os animais não estão dotados senão do instinto, seu futuro é sem resultado. Seus sofrimentos não têm nenhuma compensação. Isso não estaria conforme nem com a justiça e nem com a bondade de Deus. Então, esse último trecho, ele mostra para nós, nessa leitura, como a inteligência difere do instinto. Como o nosso tempo aqui é curto, eu vou reler esse texto na nossa próxima palestra e vamos apontar aí alguns pontos para reflexão.
Eu deixo vocês com essa leitura de forma que vocês possam avaliar as diferenças, principalmente nesse assunto a respeito do instinto, né, de não ter essa premeditação, e da inteligência, que tem toda uma reflexão, toda uma premeditação, toda uma sequência de lógica para que as decisões, né, e aí essa é a grande diferença da inteligência, ela usa tudo isso para formar uma decisão, para tomar uma decisão, enquanto que o instinto é simplesmente um impulso, né? Ele vai e faz aquilo que ele foi predestinado a fazer. Nós vamos voltar nesse assunto na nossa próxima palestra e aí a gente entra em mais detalhes. Eu me despeço de vocês, agradecendo pela sua atenção, com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.